Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou a Elisa. O nosso grupo é composto por mim, pela Luciana e pela Raquel. E hoje a gente vai falar sobre sugestões de atividades gramaticais e de análise linguística. E aí eu trouxe um breve sumário com introdução, sugestões de atividades. Depois a gente vai concluir e no final tem as referências. Para introdução, eu trouxe esses dois pensamentos de Barbosa, né? Que o primeiro é muito importante e o segundo também, né? Que diz que o ensino da língua vai além de estabelecer o que é certo e o que é errado. E que o objetivo mesmo é fazer com que os alunos possam produzir diferentes textos, em diferentes contextos situacionais, que eles possam saber e se adaptar de acordo com cada situação comunicativa. E aí a gente vê desafios, né, que são enfrentados por nós, professores de língua portuguesa. Como que a gente ensina a norma culta e combate o preconceito linguístico? Quais são as variantes que devem ser trazidas para a sala? Né? São questões feitas por Barbosa, mas que ficam ecoando na nossa cabeça. E eu acho que o primeiro de tudo é reconhecer a variante do aluno como legítima, como regrada, fazer com que eles percebam que as variedades que são consideradas não padrão, que são estigmatizadas, também são regidas por regras. Né? Fazer com que eles percebam que nas gramáticas tradicionais não há uma contemplação, né, de todas as variedades. E que, na verdade, aquilo que é padrão mesmo, o que é considerado estigmatizado também ou não, não é um problema da língua, mas sim um problema na sociedade, né? E ao mostrar para eles que a gramática tradicional, né, a norma padrão, não é usada nem pelos mais escolarizados, pode até gerar uma curiosidade, pode gerar um conforto, né, neles. Então, fazer um estudo talvez comparativo, né, um estudo que seja baseado na investigação da língua, né, possa ser mais significativo e mais ativo para o aluno. Então, trouxe até aqui Faraco e Zilles, que chamam do ensino produtivo, né, que vai possibilitar o aluno a usar as diferentes variedades de acordo com o contexto que ele tiver. Né? Ele vai ser capaz de fazer isso. E aí, eles até dizem que em menor quantidade a gente pode ensinar a gramática descritiva, assim, né? E o ensino da gramática prescritiva deve ser somente aquilo que é indispensável. Né? E aí tem uma sugestão aqui de ensino de acordo com Barbosa, né, que partiria que não teria a gramática tradicional como algo assim, olha, a gente tem que as aulas não se baseariam em, olha, você tem que falar assim, você tem que escrever assim. Não, seria como uma descoberta científica a partir da análise, observação, estudo dos dados, coletação dos dados, e estudo disso a partir da norma ali, da variedade falada pelo aluno. E aí sim, ir observando como funciona, percebendo que é regido por regras e fazendo um estudo comparativo com a norma padrão. Né? Não como algo prescritivo, que tem que ser falado assim. E aí, sistematizando, seria para deixar claro que a gramática tradicional não é uma descrição da língua portuguesa, que está longe disso, né? Que a partir dos estudos das diferentes variedades, o aluno pudesse refletir sobre a língua, pudesse entender que a língua é heterogênea, é variável e que todas as variedades fazem parte da língua e não são melhores nem piores do que uma ou outra, né? E principalmente perceber que o intuito não é substituir a norma, a variedade do aluno, mas é acrescentar, possibilitar a ele a expandir os seus conhecimentos. Então, agora a gente vai propor algumas atividades, algumas sugestões de atividades linguísticas. Então,
A gente vai falar agora sobre ensino produtivo, né? Que pretende ensinar novas variedades linguísticas, auxiliando o aluno a aumentar o uso de sua língua materna de maneira mais eficiente e nas diversas situações de interação verbal e social. Este tipo de ensino não objetiva substituir padrões linguísticos que o estudante já possui. Pelo contrário, ele pretende aumentar ainda mais os recursos linguísticos adquiridos pelo aluno para que ele possa expressar-se adequadamente em todas as circunstâncias de comunicação que a vida exige. Pretende ampliar ao máximo as possibilidades expressivas, comunicativas e interacionais dos alunos, torná-los cidadãos conscientes e críticos, capazes de se comunicar nas diferentes situações comunicativas. Agora nós vemos um trecho do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Não diga que fui rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. A atividade proposta é exatamente essa, a leitura da obra Quarto de Despejo, que, na verdade, é um diário que foi transformado em um livro, no qual apresenta o relato de uma catadora de papel, negra, mulher, mãe, moradora da favela, que mesmo com todas as dificuldades em adquirir papel em branco para seus escritos, levar alimento para seus filhos e seu pouco estudo e o muito cansaço, a leitura e a escrita faziam parte do seu dia a dia. Nós vamos à primeira sugestão de atividade, né? Que visa discorrer acerca da variação linguística, desenvolvendo junto aos alunos práticas de leitura, compreendendo que a variação linguística é um fenômeno social e ao mesmo tempo cultural, pois está relacionada à história dos sujeitos e à cultura. A atividade será desenvolvida junto com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Os alunos farão pesquisa sobre palavras e expressões que apresentem a variação linguística, usando o dicionário para a compreensão do que foi pesquisado e da linguagem do livro. Após a prática da oralidade e da leitura, os alunos irão aprimorar seus conhecimentos linguísticos com a escrita de um texto. Então, nós propomos essa e depois na leitura do livro, né? Depois da leitura do livro, com a disposição das carteiras em forma de círculo, os alunos irão expor o ponto de vista deles sobre o livro e faremos algumas reflexões. Identificação e explicação sobre as variedades linguísticas sociais e culturais identificadas no livro, comparar a linguagem do livro com os saberes do aluno, fazer anotações das palavras e expressões em desuso. O livro em forma de diário prendeu e facilitou a leitura? Nós temos agora outra sugestão de atividade, né? Vamos pedir para os alunos lerem esse trecho do livro. Passei o dia indisposta, percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me, comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho, João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afuiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as. E abluí-me, e aleitei-me. Esperei até as 11 horas, um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. E então o que a gente pretende? A gente propõe essa atividade com exatamente assim. Com as suas palavras, reescreva o trecho da Carolina Maria de Jesus. Ou seja, a gente propõe que nesta atividade, que o aluno desenvolva a sua percepção de entendimento do trecho, pesquise as palavras que desconhece e possa perceber a variação linguística e concordância gramatical. Agora eu vou passar para a Lu, né, que vai fazer as atividades. Então, a sugestão de atividade 3 é pesquisar em dicionários as palavras e expressões encontradas no livro até então desconhecidas, analisando o significado e sinônimos das palavras selecionadas, bem como as classes gramaticais,
a partir da atividade desenvolvida, colocarão na tabela. Então, temos aqui uma tabela, né, palavras e expressões, o significado, variação linguística e classe gramatical. Então, colocamos um exemplo aqui. A vida ia ficar insípida, né? Então, é a palavra. O significado, desprovida de atrativos. A variação linguística é sem graça ou monótono. A classe gramatical, o adjetivo. Então, esse aqui é um exemplo do que vamos pedir nessa tabela. Então, o objetivo, né, dessa questão, dessa atividade, é fazer com que os alunos usem o dicionário, né, buscar as definições e fazer as associações com outros termos. E a tabela será composta por esses itens. Sugestão de atividade 4. A partir dos conhecimentos adquiridos, propomos a elaboração de um diário em que cada aluno irá idealizar da forma que mais lhe aprazer, ou seja, no real ou no imaginário. Então, aqui, nessa sugestão, a gente tem o objetivo de incentivar os alunos aqui a escrever a sua história através da pesquisa, da leitura e da escrita. Considerações finais. Devemos, portanto, reconhecer que todos os falantes possuem autoconhecimento da língua e que o ensino de língua portuguesa na escola deve ampliar as habilidades linguísticas para que os alunos sejam capazes de se adequar dependendo do contexto comunicativo, além de reconhecer as variedades linguísticas e respeitá-las. Então, portanto, sugerimos que o processo de ensino-aprendizagem de nossa língua materna seja baseado nos 3 tipos de ensino. Então, no ensino descritivo, no ensino prescritivo e no ensino produtivo. Então, essa foi a nossa apresentação, as nossas referências, e obrigada.